começando mais um programa. Pobrezinho do meu filhinho, sempre tão sozinho. Todos os dias. De variedades, de entrevistas, de bate-papo, todas as manhãs, levando a você a informação correta e atualizada. A gente começa o programa de hoje com o Troca-Troca do Ouvinte. Só conhece? A nossa primeira troca de hoje Não, é aquela escola grande do Belenzinho. E a senhora prefere com um taxímetro ou um pré-fixado? Taxímetro, taxímetro é bom, né? O que é pré-fixado, moço? Olha, funciona assim, ó. A gente combina um preço antes. Se der mais, a senhora ganha. Se der menos, ganho eu. É um negócio de risco, né? Assim como aquela coisa de bolsa de ação, sabe como é? Não. Taxímetro mesmo, tá? Só que sabe. Não, pra cima de mim não, Gavião. Coitadinho do meu menino. A outra troca de hoje é do Osmar. O Osmar de Pirituba também está participando do Troca-Troca do Ouvinte. Vamos ver se a gente faz essa troca para o Osmar. Ele tem quadros a óleo e quer trocar por uma máquina de lavar. Vamos repetir. Quadros a óleo do Osmar. Gente, troca cada coisa no rádio. Imagina só, trocar quadro a óleo por máquina de lavar, vê se pode. Uma máquina de lavar, é claro que vale muito mais que um quadro a óleo. Vamos ver se a gente faz essa troca para o Osmar. Dona Flor, Tá bom, minha gente? Ih, moço, eu tô com pressa. Só um minutinho. Eu tô com pressa, olha só, meu Deus do céu. Coitadinho do meu menino. Tinha que acontecer com aquele professor de judô, justamente com o professor de judô. O meu menino nunca gostou mesmo da aula de judô. Ô, moço, eu tô com pressa, tá dando pra entender? Prontinho, dona. Puxa, que rápido. Tá vendo? A senhora estaria ganhando agora se fosse pelo pré-fixado. Peraí, o senhor não tá querendo dizer que eu vou ter que pagar o tempo que o senhor ficou aí trocando pneu, não, né? Tudo bem, tudo bem. A gente vai estudar isso depois, tá? Vai fazer calor. Estamos aqui no 14º Distrito, que acabou de receber um chamado bastante interessante. Uma escola solicitando uma viatura. Parece que um menino de 6 anos foi pego no banheiro com outro menino, fazendo-se sabe-se lá o quê. São essas informações que se tem por aqui, Mauro Maurício. É o programa do Mauro Obrigado, Maurício, Vera. aumenta. Vamos discutir essa situação com o médico psiquiatra Dr. Ronaldo Pamplona da Costa. Bom dia, Dr. Ronaldo. Bom dia. Dr. Ronaldo, parece que a gente tem um caso de troca-troca de verdade, não é mesmo? O senhor não acha um exagero chamar a polícia? Se trata apenas de uma criança de 6 anos, né, Dr. Ronaldo? Com certeza é um exagero, porque o troca-troca nessa idade entre dois meninos só expressa o desejo que eles têm de descobrir o seu corpo e o corpo do outro. Na realidade, durante toda a nossa educação, nós ficamos proibidos de tocar os nossos genitais, de descobri-los, e isso faz com que a criança tenha o desejo e a necessidade de descobrir a sensualidade que existe no toque dos seus genitais. Na realidade, os olhos de adulto é que veem sexo onde não existe. O sexo na nossa vida só vai ser despertado durante a adolescência. Antes disso, o desejo é mais de conhecer do que propriamente de ter um relacionamento sexual. Obrigado ao Dr. Ronaldo Uma pessoa Pamplona que da triste, Costa. dona, só tem um filho, põe toda esperança nele, de repente descobre que ele já é boiola desde pequenininho. Deve ser horrível, né, senhora? Deve ser horrível. Sabe, acho que o pai quer assim que ter um filho jogador do Corinthians, por exemplo, sabe? Que ganhasse muito dinheiro. Já pensou, dona? Já pensou? Seu pai do presidente da República? Você já pensou? Deve ser um orgulho danado, né? E o pai do Pelé, então? Pai do Pelé. Troca do ouvinte. Agora, E agora um que troca-troca boiola, de dona, verdade. não dá, né? Vamos bater um papo com o Ângelo Monese. Ângelo é psicólogo. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Mauro. É um prazer falar com você e com os nossos ouvintes. Ô, Ângelo, nesse caso que a gente ouviu, como é que os pais, a família reagem? A família reage muito mal. Esses casos que são noticiados normalmente levam a família a carregar um medo muito grande de que seu filho possa se transformar no homossexual. É que, na verdade, os pais veem morrer dentro do seio da família um grande sonho. É que o filho pudesse vir a se tornar no futuro aquilo que eles gostariam que ele fosse. Tudo isso faz com que os pais se sintam extremamente frustrados, carregando um grande medo. E isso cria um clima de intranquilidade
dentro da família. Importante é ressaltar que não existe homossexualidade numa criança com essa idade. Porém, os pais não sabem disso. Incrível, né, Ângelo? Ouviu? Mas tá aí, o O senhor tem psicólogo filho? Ângelo Eu Monesi. tenho 3, Obrigado, mas Ângelo. são todas mulheres, viu? Eu sempre quis ter um garoto, mas quando eu fico sabendo de uma coisa dessa, dona, eu dou graças a Deus, viu? Escuta, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Se por acaso o senhor está sabendo assim que uma das suas filhas como é que a gente diz mesmo? É sapatão, não é isso? Com mulher é mais difícil, né, minha senhora? Essa discussão é boa. E a Silvia Cavazin, que é socióloga, vai nos dar mais informações. Bom dia, Silvia. Bom dia, Maurício. Bom dia, ouvintes. Eu queria falar para vocês o seguinte, que a homossexualidade, tanto masculina como feminina, sempre existiu dentro da história da humanidade, em todas as sociedades, avançadas ou primitivas. Atualmente, com o problema da AIDS, apesar de toda a angústia que essa doença vem trazendo para a nossa sociedade, nós estamos vendo que a sexualidade vem sendo debatida, discutida, onde não era antes, em casa, nas escolas. E isso faz com que a sociedade fique mais flexível, mais permeável para questões da homossexualidade masculina e feminina. E isso tem contribuído para que a sociedade se acostume com a homossexualidade masculina e a homossexualidade feminina. Verdade, Não sei não. Eu não sei mesmo. Aí é hora de O senhor faria conversar, se não é uma mesmo? das suas filhas Obrigado à socióloga fosse Silvia Cavazin homossexual? pela participação no Dona, nosso programa. eu acho que eu daria uma bela de uma surra nela, sabia? Sei lá, depois eu trancaria ela por uns tempos até ela melhorar, sabe? Pois é, moço. Sabe o que é? É que eu tô vivendo esse problema, viu? Sabe onde eu tô indo agora? Eu tô indo conversar com a diretora da escola que me chamou pra dizer uma coisa aí do meu filho. Ai, coitadinho. Que isso, dona? Fala logo, fala. Pelo amor de Deus, ela tá me deixando nervoso aqui. É que... Ah, moço, meu filho... Meu filho foi pego na escola brincando com boneca. Dona. Nossa, meu filho é bicho! Que é isso? Calma, dona. Calma, de bicho é nada. De repente ele pegou um emprestado aí com uma amiguinha, uma coleguinha. Vai saber, depois ele vai devolver. Que isso? Ai, faz que isso. diferença faz isso? Emprestou, se não emprestou, o fato é que ele tava brincando com boneca, tá entendendo? Ah, ele gosta de ficar com boneca, é? O senhor gostava de brincar com os bonecos quando o senhor era pequeno? Não, peraí, deixa eu perguntar uma coisa. O senhor não é bicha não, é? Deus me livre, dona. Eu nunca brinquei de boneca na minha vida. Porque o senhor não tinha ou porque o senhor não gostava? Que é isso, dona? Você tá me estranhando? Ô, maluco! Ô, esse trânsito tá cada vez mais pior, dona. Parece que tem gente aí tirando carta pelo correio. Bonita essa, né, minha gente? Ficou nervoso, né? Desculpa, dona, desculpa. E acabou de chegar em nossos estúdios para falar com a gente a psicóloga Silvani Arruda. Bom dia, Silvani. Bom dia, Maurício. Silvani, como é que as pessoas, como é que a sociedade lida com questões desse tipo? Bom, apesar do avanço tecnológico que a gente tem presenciado nos últimos anos, a sociedade ainda tem muita dificuldade em lidar com as diferenças e com pessoas diferentes de um padrão estabelecido. Então, a gente percebe que essa dificuldade acaba se transformando em preconceito e em discriminação, que não é só em relação a gays e lésbicas, não. É em relação a nordestinos, a pessoas gordas, canhotas, mulheres, negros, etc. Obrigado à Aquele psicóloga professor Silvani insiste Arruda. que é assim Logo, mesmo, logo, tem que a cortar gente de volta. pequeno, que é de pequeno que se torce o pepino. Ai, isso pra mim é preconceito, meu Deus do céu. Ai, não sei, me dá uma dúvida, assim, uma coisa na cabeça. Pior que eu tô entrando na dele. O pai dele, ó, verdade seja dita, né? O pai dele tá ausente, o pai dele não tá nem, sobe tudo pra mim. É isso. Não é culpa minha. E também não é culpa do menino, meu Deus do céu. A culpa é do pai. Doutor Ronaldo, o que o senhor acha desse tipo de afirmação? A criança precisa da referência masculina dentro de casa é um mito. Porque, na realidade, a referência masculina e feminina existe no mundo, à disposição de todas as crianças. Ela existe em todas as partes. Não é necessário que ela esteja dentro de casa. Uma criança pode ter como referência o seu vizinho, o seu professor,
o amigo do seu pai, o amigo da sua mãe, o seu avô, o seu tio, enfim, muitas referências masculinas. Não é necessário que ela esteja dentro de casa. Aí, viu, gente? Obrigado ao Dr. Ronaldo. Minha gente, o programa agora vai esquentar. Estamos recebendo um fax da escola Pio 220, lá do Belenzinho. Eu não acredito. Parece que está havendo um grande rebu, uma grande confusão lá na escola. Eles contam aqui no fax que um menino foi pego com uma boneca na mochila e que isso está gerando a maior discussão. Está dizendo também o fax que os professores vão se reunir para ver o que fazer. 220, e também vamos agradecer a audiência da escola. Vamos aproveitar para conversar com os membros do GTPOS, os psicólogos Antônio Carlos Egito e Elizabeth Vieira Gonçalves. Bom dia, pessoal. Quando um fato desse tipo acontece, um menino brincando com uma boneca, os professores e professoras, enfim, eles sabem lidar com essa situação particular? Eles estão preparados para situações desse tipo? Geralmente não. A escola não costuma estar muito preparada para enfrentar a diversidade. Entender e aceitar as pessoas com todas as suas diferenças, a sua maneira de ser, de pensar, de agir, de se comportar. E em relação à sexualidade, mais ainda se torna difícil a questão, porque a escola não discute diretamente e continuamente a sexualidade na sala de aula, no dia a dia, com as crianças, com os adolescentes, com os professores. E nesse sentido, a escola é um espaço onde justamente as crianças têm a oportunidade de experimentar diferentes papéis, diferentes formas de ser. Então, por exemplo, jogos como dramatização, como teatros, teatros que a gente faz, brincadeiras, trocar de papel entre eles é muito rico, porque a gente aprende a se relacionar com as pessoas, imitando as pessoas, expressando sentimentos, falando como a gente pensa. Então, por exemplo, no caso, o menino brincando com boneca, ele está expressando sentimento, ele está cuidando do outro, ele está aprendendo, ele está se vendo. Então, é extremamente importante que a gente até não tenha assim uma visão tão rígida do que a gente é enquanto homem, enquanto mulher, mas que deixe a gente experimentar todas essas formas de ser, porque as crianças adoram brincar com isso e é muito importante porque eles ficam mais versáteis, criativos, enfim. Ai, mas como é bom a gente escutar. Obrigado, Antônio Carlos. Gente? Obrigado, Elizabeth. Parece que o Dr. Ronaldo tem uma observação a fazer. Olha, essa situação é uma situação que, novamente, os olhos de adulto veem aquilo que não existe. Um menino, quando está brincando com uma boneca, ele está somente dando os primeiros passos na direção do desenvolvimento do seu papel de pai. Ele está aprendendo como ser pai. Assim como as meninas aprendem como ser mãe, brincando de boneca. Viu só, pessoal? Para a criançada, o que importa é estar brincando. Não sei não. Mas, Ronaldo, se o menino não gosta de futebol, essas coisas de menino, e os pais ainda insistem, colocam o menino no judô, o que o senhor acha? Não é colocando um menino mais sensível no judô que se vai evitar que ele seja homossexual. Um menino mais sensível não quer dizer que necessariamente ele vai ser homossexual. E muitas vezes os pais confundem, tentando buscar esportes mais agressivos, que são considerados masculinos, quando na realidade isso não vai evitar que ele seja homossexual e, assim como outras situações mais delicadas de vida, não vai promovê-lo para a homossexualidade. Eu acho que as crianças têm que ser aceitas pelos seus pais e respeitadas, tais quais elas são. Se são mais sensíveis, se são mais singulares na forma de ser, e isso deve ser preservado e incentivado para que ela possa ter a sua expressão total enquanto ser humano. Obrigado mais uma vez ao médico psiquiatra Dr. Ronaldo Vê lá o que o senhor Pamplona fala, da hein? Costa. Vê lá o que o senhor fala. O senhor não Já, escutou, já. não? Dizer, ele acabou de dizer que não tem nada a ver esse negócio de criança brincar com boneca, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Não sei, dona, eu nunca brinquei com Repórter boneca. na rua. Viemos aqui na casa da mãe do garoto e ela não está em casa. Claro que eu não estou em A casa casa. se Oh, meu Deus, eu tô encontra aqui. fechada Como é que eu posso estar em casa? Sou e ninguém duas, nos sou atendeu. uma. Nós tivemos a informação pelos vizinhos, Mauro Maurício, que ela foi vista pegando um táxi há algum tempo. Olha, dona, É isso olha. mesmo. É o Ela meu foi táxi. vista pegando um táxi. Não, o Maurício tá falando E do meu parecia táxi, um pouco dona. aflita, Mauro. Os vizinhos aqui nos informaram que ela saiu há mais de meia hora. Meia Provavelmente hora? ela está se Meia hora? Meu dirigindo Deus, à não escola pode ser. Pio 220. Ah, meu Deus do céu. Voltamos a Eu tô qualquer atrasada. momento com novas Vamos. informações. dona, só um Carlos minutinho. Magno, Onde é que você direto tá do indo? Um Belenzinho. instantinho, dona, só vou dar uma ligadinha, hein? Obrigado, Só me Magno. faltava isso. Alô? Sou eu, Benê, tudo bem? Hã? Você tá ouvindo o programa de rádio? É do Mauro Maurício?
Então, o táxi que eles estão falando Ouvindo é o meu. a orientadora sexual Maria Helena Guerpelli, que desenvolve trabalhos junto a professores e educadores. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, Mauro Maurício. Maria Helena, fala um pouco, você que conhece tão bem, das dificuldades que as escolas, que os educadores encontram em lidar com questões desse tipo. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade de estar presente aqui neste programa e aproveitar esse ensejo para dizer para você, Mauro Maurício, que esse é um tema muito importante de ser abordado hoje aqui. Uma questão muito delicada e as escolas, tanto públicas quanto privadas, têm encontrado realmente uma grande dificuldade em lidar com a criança nessa área da sexualidade. Os professores, como nós adultos de hoje em dia, temos que aprender a lidar com essa questão da sexualidade na criança sem um referencial que a gente não teve na nossa infância. Na nossa infância, nós tínhamos um mundo muito mais repressivo, onde a gente não podia expor os nossos pensamentos e os nossos desejos nessa área. E a criança de hoje, no entanto, ela encontra esse ambiente. Quer dizer, quando a gente era criança, não havia essa mesma liberdade, essa oportunidade que essas crianças têm hoje. Então, com isso, a gente perdeu esse referencial. A gente não tem esse referencial. E a tendência que o adulto tem, então, é ligar o referencial que ele tem, que é o referencial dele de adulto. Então, ele encara o comportamento infantil como se esse comportamento infantil fosse igual ao comportamento do adulto. E, na verdade, não é bem assim que acontece. Então, é importante que eles saibam que, durante o período da infância, existem fases em que a criança vai apresentar uma série de comportamentos que não necessariamente têm a mesma conotação e que não se pode lidar com a criança exigindo dela uma consciência que ela, na verdade, ainda não tem. Então, é uma questão de falta de informação, mas é uma questão também de preparo desses professores a nível de treino para eles lidarem e aprender a falar sobre sexualidade com essas crianças. Tá aí, a orientadora Maria Helena Guerpelli. Não. No açougue eu não passo. Na padaria eu passo. Participação Tá bom, aqui no nosso programa. tá bom. E continuando o nosso programa, Então, um beijo, hein? Também te amo, tchau. Pra mim, chega, para. Não, pelo amor de Deus, não. Eu faço questão de levar a senhora. Não. Porque minha mulher fala demais, ela me desculpa. Não, o senhor vai, pode ir. Eu garanto, olha, pelo amor de Deus, calma, senhora, calma. É o seguinte, olha, não vou ligar pra mais ninguém e eu garanto pra senhora que o pneu não vai furar, porque esse step é novinho, eu tô garantindo. Você não tá entendendo? O meu filho tem 5 anos de idade, tá entendendo? 5 anos. O senhor escutou o que pode estar acontecendo com ele? Não compreende, não entende? Calma, dona, calma. A senhora também ouviu no rádio que brincar com boneca não significa nada, não ouviu? Agora pensa bem, a senhora chega na escola e fala tudo que a senhora ouviu falar no rádio. E pensa bem, se a senhora pegar um outro táxi, quem é que vai garantir pra senhora que esse táxi vai ter rádio e que vai estar ligado no Mauro Maurício? Hein, Toca, vai, moço, vai embora, vai, chega. Tô indo. Aqui. Calma. O problema não é o meu filho. O problema é que ninguém sabe o que fazer. Deve estar se perguntando o que fazer. Quem responde é a educadora Maria Silvia Matanó. Maria Silvia, bom dia. Bom dia, Mauro Maurício. Maria Silvia, o que é que professores e educadores devem fazer nessas situações? Bom, na escola é muito comum acontecer casos desse tipo, né, de crianças passando a mão em outras crianças, sejam do mesmo sexo ou diferente, troca-troca no banheiro, 2 meninos, 2 meninas. E isso às vezes traz assim algum constrangimento, algumas pessoas ficam aflitas, outras lidam muito bem. Agora, a recomendação para quem não está conseguindo lidar direito ainda é não fazer alarde, não sair por aí contando para todo mundo na escola, é respeitar as crianças. Acho que a ética profissional, o respeito é um ponto principal aí. Outra coisa é se a pessoa ficou muito nervosa, muito abalada com a situação que ela viu, então ela deve procurar se acalmar antes de agir. Se acalma, conversa com outras pessoas e depois ela vai ter uma atitude tranquila. Uma outra possibilidade é, se ela conseguir se controlar, é pelo menos desviar as crianças daquela situação. Vamos para a sala de aula, vamos para o pátio, vamos para o recreio, e tira dali e depois, com mais calma, ela conversa, mas só com aquelas crianças, não com o público, com a escola toda. Maria Silvia, muito obrigado pela sua presença. Calma, moço. Calma, disse que eu tinha pressa, mas peraí, eu quero chegar viva lá, como é mesmo o nome do senhor? Dona Evaí, muito prazer, dona. E o seu nome como é? É Clélia. Muito prazer. Ai, mas o que é isso? Primeiro o senhor para no orelhão e fica andando aí por aí, agora assim que fica nem louco. Olha, dona, eu vou falar uma coisa pra senhora, viu? Quê? Eu tenho 7 anos de praça. Uma coisa que eu sempre digo é que você tem razão. Olha, Mauro Maurício, estamos sendo informados aqui pelos vizinhos que o nome da mãe do garoto é Clélia.
Então vamos aproveitar o seu programa e pedir, né, Mauro Maurício, para Dona Clélia se dirigir à escola Pio 220. Pode ser que ela esteja nos ouvindo, né, Mauro Maurício? Voltamos a qualquer momento. Carlos Depois da Magno, parede, vai direto dar uma do ligadinha, Belenzinho. dona. Só uma ligadinha. Obrigado, Carlos Magno. Bom, ouvintes, estamos recebendo também o psicólogo Luiz Amadeu Bragante. Bom dia, Luiz Amadeu. Bom dia, cara. Luiz Amadeu, essa mãe, a dona Clélia, que deve estar aflita, né? O que o senhor diria para ela que recebeu um chamado da escola porque foi encontrada uma boneca na mochila do seu filho? Meu táxi ninguém fala mais. Olha, se ela está muito aflita, a primeira coisa que eu diria é para ela não ficar tão aflita. Ela não está de frente para um grande problema. Ela está de frente para um menino que está brincando com uma boneca. Isso não é sinal de doença, isso não é sinal de pecado. Isso é uma coisa que toda criança faz. Para ele, tanto faz ser boneca, ser carrinho, ser bola, ele está brincando com alguma coisa. Isso não é grande problema. Eu, se fosse Dona Clélia, iria... É Clélia ou é Célia? É Clélia Maria. Ah, Dona Clélia, desculpa, Dona Clélia. De nada, não, senhor. Dona Clélia, eu, se fosse a senhora, iria com muita calma, porque a escola também deve estar assustada e a escola não sabe o que fazer. E provavelmente a escola vai estar muito nervosa, muito agitada, vai achar que a culpa é da escola. Então, Dona Clélia, a senhora vai lá e cuida dele, é o seu filho. E se depois, com o tempo, aparecer alguma coisa que ele talvez seja homossexual, isso não é um grande problema, isso não é nem um pequeno problema, isso é uma coisa da vida e que a senhora vai ter que lidar com isso. Não é por isso que a senhora vai amar menos ou mais o seu filho. É verdade. Tá bom? Luiz Amadeu, Muito obrigada, pela sua viu, participação. moço? Muito obrigada. A gente volta já. Ah, programa bom, né? Mauro Maurício, eu sempre acompanhei a carreira desse moço. Muito bom mesmo. A gente aprende, eu gosto. Quanto é a corrida? Quero dizer uma coisinha pra senhora. Seguinte, eu queria me desculpar por ter demorado tanto. E depois eu aprendi muito com a sua história, sabe? E que se eu tivesse, assim, uma das minhas filhas, né, fosse, como a senhora diz, homossexualizada, não é? Homossexual, seu Givaí. Então foi isso que eu disse, Se ela fosse isso aí que a senhora falou, eu tenho certeza que eu e a minha esposa, a gente ia fazer, assim, de tudo, né? Das tripas no coração, para que ela fosse feliz, assim, continuando tendo uma casa, uma família, sabe? Para que ela continuar feliz, né? E, bom, a corrida também não é nada. Obrigada, Deus te pague. Gente, também já chegamos ao final de mais um Mauro Maurício, o seu programa de entrevistas, o bate-papo do nosso dia a dia, esclarecendo sempre as dúvidas que todo mundo tem. Hoje a gente falou de educação, falou de crianças, preconceito, respeito, muita coisa. Vamos refletir, que esse é o objetivo do nosso programa. Obrigado a todos os profissionais que participaram aqui.